Eu sou a Luana Rodrigues Ecker, sou graduanda do quinto semestre do curso de Medicina, e o Cláudio já me apresentou, a convite dele, e sob a orientação dele também, eu venho apresentar os resultados parciais do nosso trabalho intitulado Atenção à Prevenção na Diabetes, uma estimativa de glicemia capilar utilizando sensores de glicose intersticial e inteligência artificial. Esse é o índice que eu vou seguir durante essa apresentação de hoje. E, bom, para dar um norte e um parâmetro geral sobre a problemática que o nosso trabalho ela visa solucionar, atualmente existem dois métodos que são mais comuns na aferição glicêmica dos pacientes com diabetes hoje em dia, que no caso a gente fala de punção capilar, aqui à esquerda, onde o paciente ele faz uma punção nas falanges distais dos dedos, de acordo com o número de aferições que ele for fazer diariamente, só que esse processo ele é um pouco incômodo para o paciente por conta da dor. Então, em 2016, surgiu esse novo aparelho aqui, que é o sensor de glicose intersticial, que veio solucionar essa questão do incômodo doloroso que os pacientes na punção capilar geralmente têm. Esse aparelho ele fica acoplado aqui nessa face posterior do braço durante 14 dias, e para ele ser lançado no mercado, obviamente, ele tinha que ter uma correlação entre os valores que ele fornece de glicemia intersticial com a glicemia capilar, ou seja, sanguínea, mas para além disso, uma concordância entre esses dois valores. Só que mais à frente eu vou detalhar mais com gráficos e matematicamente, vocês vão entender que essa concordância na verdade não existe e que os fabricantes eles colocaram esse aparelho no mercado assumindo uma concordância a partir de uma correlação linear. Então, o nosso trabalho ele entra aqui no meio, nessa interface, para tentar solucionar essa problemática da concordância. Então, o objetivo é pegar o valor da glicemia intersticial dos pacientes, administrar eles na inteligência artificial para que ela forneça uma glicemia capilar predita que seja o mais próximo possível da glicemia capilar real desse paciente, para que ele não precise fazer mais a punção capilar associada ao uso do dispositivo. Sobre a metodologia, as etapas que foram realizadas até então, nosso trabalho, inicialmente foi feita a revisão bibliográfica, principalmente de artigos e livros que correlacionam a inteligência artificial no manejo e no tratamento de pacientes com diversos tipos de diabetes, tanto 1 quanto 2 e demais tipos. Depois, foi feita a divisão aleatória do nosso conjunto de dados, que no total são 708 pacientes, em conjuntos de teste e conjuntos de validação que alimentaram a inteligência artificial, e foi feita a construção do modelo da inteligência artificial, tanto de machine learning quanto de deep learning, e nós adotamos o machine learning por ele se mostrar mais efetivo na solução da problemática proposta. E até então foi feito o treinamento com o conjunto teste desse machine learning, e esse treinamento é feito a partir da alimentação dessa inteligência artificial com os valores de glicemia intersticial e de glicemia capilar, para que a inteligência ela consiga, quando nós fornecermos um valor de glicemia intersticial, ela faça uma predição do valor capilar e esse valor seja o mais próximo possível do capilar real. Para situar agora vocês inicialmente sobre a problemática proposta, aqui à esquerda nós temos um gráfico que no eixo X ele mostra a glicemia capilar real e no eixo Y a glicemia intersticial, e esses pontos azuis são os pacientes com dois valores, tanto no eixo X quanto no eixo Y. A gente percebe que existe uma forte correlação linear, aqui exemplificada pelo coeficiente linear de Pearson de 0,88, só que, como eu disse anteriormente, correlacionar não significa concordar. E eu posso exemplificar isso a partir desse paciente aqui, por exemplo. Ele tem um valor de glicemia capilar de 200 e o sensor forneceu um valor menor do que 100. E assim como esse outro paciente aqui, que tem uma glicemia capilar também próxima ao 200, o sensor forneceu um valor próximo ao 300. Então, apesar dessa correlação linear forte, a gente consegue perceber que a concordância, ela de fato não existe, uma vez que a discrepância é absurda entre esses dois pacientes com uma glicemia capilar de 200. Então, aqui, sobre o resultado do nosso trabalho em relação à correlação, nesse gráfico da direita, no eixo X, nós temos a glicemia capilar real,
e no eixo Y a glicemia que foi predita pela inteligência artificial. Essa linha tracejada vermelha é a correlação perfeita entre esses valores, e nós podemos perceber que os pontos, a variância dos pontos de dados, ela reduziu drasticamente ao passo que ela se aproximou muito à linha de correlação perfeita, o que mostra que a inteligência artificial consegue correlacionar muito bem os valores que ela prevê a partir dos valores intersticiais e os valores de glicemia capilar reais. Partindo agora para a análise de concordância de fato, que é feita pela análise de Blend-Altman, falando ainda da problemática, aqui no gráfico da esquerda nós temos no eixo X a média da glicemia capilar com a glicemia intersticial e no eixo Y a diferença entre esses valores. Temos coisas interessantes a analisar aqui. Primeiro, o viés, que é essa linha tracejada mais proeminente aqui, de 16,27. O viés, ele nos mostra que quando eu tenho um valor fornecido pelo sensor, ele tende a ser 16,27 pontos acima no capilar. E essas linhas em amarelo mostram os limites de concordância, que significam que esse intervalo aqui onde esses pontos variam, significa até onde existem uma concordância entre esses métodos. Só que os pontos, majoritariamente, eles estão dentro do limite de concordância, só que se a gente for parar para analisar os valores deles, de fato, nós temos aqui superior 129 pontos aproximadamente e menos 97 pontos abaixo aproximadamente. Isso significa que quando eu tenho um valor fornecido pelo sensor, ele tende a ser 129 pontos menor no capilar ou 97 pontos maior no capilar. Então, isso matematicamente que mostra que é uma concordância, porque os pontos de dados ainda variam nesse intervalo, na verdade não é por conta desses valores absurdos. Então, pensem em um paciente com 200 de glicemia, ele pode ter 129 pontos a menos no capilar, assim como ele pode ter 97 pontos a mais nesse capilar. E quando a gente passa aqui para o resultado do nosso trabalho em relação à concordância, no gráfico da direita, no eixo X, a gente tem a média entre a glicemia capilar real e a glicemia capilar predita pela inteligência artificial a partir dos valores do sensor, e aqui no eixo Y, a diferença entre esses dois valores, nós percebemos que o viés ele reduziu para menos 2,08, e entende-se que quanto mais próximo ao zero esse viés for, melhor, porque assim não teria diferença, né? Seria um valor igual na glicemia capilar, tanto quanto no interstício. E a gente também pode perceber a redução dos limites de concordância para um valor próximo ao 60, aproximadamente. E, para além disso, a variabilidade dos pontos dos dados, que seriam os pacientes muito próximas à linha do viés e muito próximas ao zero, que significa que a inteligência artificial ela consegue concordar os valores que ela nos fornece de glicemia capilar a partir dos valores de G com os valores de glicemia capilares reais desses pacientes. Sobre o treinamento dessa inteligência artificial, aqui nós temos dois gráficos, que no eixo X mostram os ciclos de treinamento dessa inteligência, e no eixo Y mostram as perdas, ou seja, os erros que essa inteligência teve aí à esquerda na predição da glicemia capilar a partir dos valores de G, e à direita na classificação dos status glicêmicos, ou seja, classificar um valor como normoglicêmico, hipoglicêmico, hiperglicêmico. Em azul, a gente vai ver a linha do treinamento, e em laranja a linha da validação. E em ambos os gráficos, apesar de padrões diferentes, nós percebemos um padrão decrescente, ou seja, ao passo que fizemos os ciclos de treinamento da inteligência artificial, ela conseguiu reduzir os erros dela. Então, aqui, na predição da glicemia capilar, para próximo de 0,05 de erro, e aqui na classificação dos status glicêmicos, menor do que 0,003, que mostra que ela vem melhorando a qualidade dela ao passo que a gente vai treinando e diminuindo a quantidade de erros que ela tem durante os ciclos. E, por fim, nos nossos resultados, aqui uma matriz de confusão onde no eixo X mostra os status glicêmicos que foram preditos pela inteligência artificial e no eixo Y o real. Então, em 27 valores aqui, hipoglicêmicos, a inteligência classificou 18 como, de fato, hipo. Em 20 normoglicêmicos, ela classificou os 20 como normoglicêmicos. Em 32 pré-diabéticos, ela classificou 30 como, de fato, pré-diabéticos. E em 111 hiperglicêmicos, ela classificou 105 como, de fato, hiperglicêmicos.
Sobre as conclusões que a gente pode ter desses resultados, já foram comentadas aqui, mas retificando, a inteligência artificial ela consegue ter uma excelente correlação linear, ao passo que os pontos dos dados se aproximam à linha de correlação perfeita. Uma concordância muito boa também, pelo mesmo motivo, pela redução dos limites de concordância, pela redução do nosso viés aproximando ao zero e também pela redução da variabilidade dos pontos dos dados também próximo ao zero. Os erros por ciclo de treinamento, excelentes também, próximo ao 0,05, próximo ao 0,003. E a classificação dos status glicêmicos também, resultados muito bons. Aqui foram algumas das principais referências utilizadas, tanto na revisão bibliográfica quanto na elaboração desse trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.